Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde, mais uma vez agradecendo a você pela sua participação, pela interação, você que tem colaborado de um modo ou de outro através das nossas redes sociais, na fanpage, no YouTube, acompanhando as reprises, também no Instagram. Muito obrigado mesmo, tá? Como prometido, está conosco o professor Eduardo Gonçalves, diretor-geral da FAMA, Faculdade Amadeus. Bem-vindo ao nosso Inclusão e Saúde, professor. Eu sei que muitas vezes tem gente que acha que é difícil, são barreiras que se apresentam para quem são pessoas com deficiência, mas muitos rompem essas barreiras. Eu quero saber o seguinte, como é que a instituição está atendendo a esse público, não só do ponto de vista legal, mas estrutural? Hoje ela tem esse foco, pessoa com deficiência em busca da qualificação profissional? Em primeiro lugar, nós é que agradecemos a participação no seu programa e a Faculdade Amadeus, de fato, ela tem uma preocupação. Nós temos hoje toda uma infraestrutura voltada para a acessibilidade, não só pela parte legal, mas é porque é importante, visto que nós temos vários alunos que já se formaram e outros que estudam e que precisam de uma infraestrutura com acessibilidade para poder se deslocar melhor. Então, nós temos alunos que usam muleta, temos alunos cadeirantes, né? Temos pessoas com deficiência auditiva também lá na faculdade. Então, temos hoje uma infraestrutura voltada para isso. Agora, quais são os desafios, professor? Porque, claro, apesar de atender ou não a legislação e entendendo que é um segmento que precisa de uma atenção independente de qualquer coisa, mas quais são os desafios da instituição enquanto empresa para que atenda a cada necessidade? Porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Sim, não tenha dúvida. Quando a pessoa com deficiência, ela sabe que a sociedade às vezes rotula como sendo diferente. E para a gente ela não tem essa diferença. As pessoas todas são normais, todas são iguais. Então nós procuramos justamente entender a dificuldade e até saber do próprio aluno o que é que ele precisa para que a gente possa atender da melhor forma possível. E aí é uma conversa sempre individual com cada aluno. Então teve o caso de um aluno que era cadeirante, que ele precisava entrar por um local específico. Então nós demos essa acessibilidade direta para ele. Então ele não havia aquela necessidade de ter sempre que esperar. Não, ele tinha um acesso direto. Tivemos um outro que ele utilizava uma cadeira motorizada. Bem interessante, foi o depoimento dele, porque ele disse que ele entrou na faculdade, fez a matrícula, rodou por toda a instituição e acabou saindo, fez a matrícula e saiu sem precisar da ajuda de uma pessoa. Por quê? Porque toda a infraestrutura estava voltada para essa acessibilidade. Então, para nós, como instituição, foi uma coisa fantástica. Ou seja, mostrou que nós estamos preparados, né, para essa acessibilidade dessas pessoas. Agora, isso acaba surgindo como cases, né? Acaba surgindo um caso, um outro caso, cadeirante. Eu sei que a Faculdade Amadeus, a FAMA, tem uma estrutura também do ensino regular, né? Sim. O ensino médio, como a gente costuma dizer, ensino fundamental médio. A Faculdade Amadeus, o ensino da graduação. Não, a faculdade, mas o colégio Sim. Amadeus, né, então faz parte de um grupo empresarial. Isso. Eu digo, desde lá, esses passos são observados também? Sim, desde lá. Então, no próprio colégio tem até alunos com deficiência visual. E temos alunos cuja deficiência não é tão física. Então, você tem alunos, né, você tem síndrome de Down, você tem alunos autistas lá no colégio. Deficiência intelectual, nesse caso. Sim. E aí, o colégio passou a ser quase que uma referência agora aqui no estado e no município de Aracaju, como sendo a escola da inclusão. Isso é bom, porque mostra a preocupação de toda a instituição Amadeus com justamente as pessoas com deficiência. Agora, tem um detalhe que é importante, não só no ensino regular, né, no ensino médio, tal, do próprio colégio, mas também no ensino superior, que são os profissionais efetivamente qualificados. O senhor entende, ou vocês tiveram a preocupação de preparar esses profissionais, ou eles tiveram que ir aprendendo conforme a demanda que foi chegando? Não, nós temos uma preocupação de preparar as pessoas, então temos eventos voltados justamente à inclusão, para que os alunos do curso de pedagogia, já que são pessoas que vão trabalhar diretamente, né, com as crianças, então nós temos a preocupação de preparar através de determinados eventos para que eles possam entender e, pegando todo esse know-how, conseguir aplicar na prática. E hoje, muitos dos alunos do curso de pedagogia, eles são estagiários ou trabalham já contratados no Colégio Amadeus, devido justamente a esse
processo de capacitação. Tem alguma peculiaridade que chamou a sua atenção nesses anos de trabalho e quando efetivamente, sobretudo a Faculdade Amadeus, passou a dar um olhar diferenciado para isso? Tem um período ou não? Sempre isso esteve no foco da instituição? Como eu cheguei em 2008, no segundo semestre, então eu tive que começar a entender um pouco toda a estrutura e todo o processo lá da faculdade. Mas de 2010 para cá, nós temos feito mudanças estruturais em serviço, mudanças fantásticas para justamente, não só atender legalmente, sim, claro, mas que a gente possa atender de forma humana todas essas pessoas que elas precisam, né, dessas necessidades que hoje são chamadas de pessoas com deficiência. O senhor entende que isso também fortalece a imagem, a marca da empresa, em que proporção? Quando ela se torna referência, tanto no Estado quanto no município. Então, passando a ser referência, quem tem algum problema passa a procurar a própria instituição. E isso, para a gente, deixa a marca mais fortalecida. Durante as formaturas, por exemplo, sempre que você tem... não deveria, né? Geralmente é o que a gente fala. Às vezes é o olhar da gente que passa a ser a diferença na história, mas nas formaturas, alguém que é um deficiente visual, deficiente físico, que acaba mostrando, olha, eu venci, eu consegui apesar da minha deficiência. Esse olhar chama a atenção e acaba dando uma boa imagem com relação à responsabilidade social. O senhor acha que esse é o momento que denota, digamos assim, o referencial da faculdade? A formatura é sempre, hoje, o ápice. Né? A pessoa tem um sonho e ele começa a graduação. E no final tem o sonho de se formar. E muitas vezes é um sonho até da própria família. Uhum. E no dia da formatura, nós fazemos questão de estar presentes. Então, todos nós da faculdade, coordenadores, o diretor, até o mantenedor da instituição, e a gente percebe a alegria, e esse é todo o gás, né, que nós recebemos, esse feedback da alegria das famílias e do aluno, e faz com que a gente saiba que nós estamos no caminho certo. Porque a gente conseguiu proporcionar àquelas pessoas uma alegria que, para elas, talvez elas dissessem assim, nossa, eu não sei, às vezes eu não tenho condição. E a gente prova que, quando a gente quer, a gente pode e a gente alcança. Isso é um diferencial lá na Faculdade Amadeus. Então, a gente vibra com a alegria dos alunos. E na formatura é algo fantástico, porque quando nós temos, às vezes, na própria família, às vezes não tem o aluno, mas tem na família uma pessoa com deficiência. Muitas vezes não consegue, é o padrinho que vai levar o canudo e ele não consegue levar. E nós fazemos questão de ir onde está a pessoa para poder dar aquele abraço e aquele parabéns, porque a gente entende que ela é quem precisa, e aquele sonho foi realizado. Professor Eduardo Gonçalves, diretor-geral da Faculdade Amadeus, obrigado pela sua vinda ao nosso Inclusão e Saúde. Boa sorte, espero que vocês continuem trilhando esses caminhos, esse foco não se perca, né? Não, isso faz parte do próprio projeto da instituição e esse não vai se perder nunca. Obrigado. O Inclusão e Saúde agora continua falando sobre esse assunto, mas no quadro Seu Direito, na entrevista com o advogado André Cazucas. Pois é, e ele já está conosco mais uma vez, advogado André Cazucas. Bem-vindo de novo à Inclusão e Saúde. Deu para a gente perceber o gancho deixado aí pelo professor Eduardo Gonçalves, né, o diretor-geral da Fama, que a entidade diz que está com a estrutura toda devidamente adequada. Mas, de um modo geral, né, a pessoa com deficiência que busca a qualificação profissional, ela tem quais direitos em relação à estrutura, em relação ao preparo, de um modo geral, dessas instituições? Mais uma vez, é um prazer estar aqui tratando desse tema tão nobre, que é o tema da inclusão da pessoa com deficiência. E a sala de aula é o ápice da inclusão. A sala de aula é o local em que não há distinção, em que não há diferença, em que não há segregação e que a pessoa deve se sentir completamente igual aos demais. Tem a sua limitação física, pode ter uma limitação motora, uma limitação psicológica, mas o sentimento de acolhimento, o sentimento de igualdade que a sala de aula transmite, eu acho que não tem igual em nenhum outro segmento. E a escola, ela tem que proporcionar isso. Seja a escola fundamental, seja a escola média, seja superior, seja ensinos de especialização, estrito sensu, lato sensu e daí por diante. Então, a sala de aula deve ser adequada para
pessoas com todos os tipos de deficiência. Então, para deficiente auditivo, para deficiente visual, para cadeirantes e pessoas com qualquer outro tipo de deficiência. E o entorno da escola também. Então, desde o acesso, a entrada, a rampa de acesso à escola, os corredores, elevadores, se for o caso da Piso escola tátil, ter mais né? de um andar, piso tátil para que a pessoa com qualquer limitação visual ela possa seguir. Em todas as atividades escolares deve ter a possibilidade de que ela tenha aula em conjunto com os demais. O que não se pode fazer, Venilson, e muitas vezes se fez, é segregar aquela pessoa com deficiência. É dizer, não, o horário da pessoa com deficiência é esse, ou então Ou a sala aula, dela. a sala dela, a aula dela. Não, ela deve estar exatamente em conjunto com os demais alunos, convivendo em igualdade, que é o que se pretende. Agora tem a questão da própria qualificação profissional, por isso que eu perguntei ao professor, e isso é de um modo geral. Então, os professores precisam estar prontos para as adversidades, vamos dizer assim, porque na sala você tem 40 alunos, um é deficiente visual. Na outra você tem 40 alunos, um é cadeirante. No caso do deficiente visual, tem que ter braille para ele. Então, o professor vai ter que estar passando um tipo de informação, ele consegue ouvir, mas na hora de escrever tem que ser todo um trâmite diferenciado. Então, para cada situação, mesmo que você tenha a sala completa, né, e apenas um tenha a deficiência, seja ela qual for, essa atenção tem que estar voltada para ele. A democracia, num conceito da filósofa Hannah Arendt, ela consiste em respeitar a maioria garantindo o direito das minorias. Então, a minoria deficiente física, ela deve ser incluída, ela deve ser respeitada. Então, ela está, sim, no cálculo contábil da instituição e esse valor é partido com os demais para que ela ofereça os meios para que a pessoa com deficiência possa ter o deleite e possa desfrutar do convívio dos demais sem se sentir segregada, sem se sentir diferenciada, na mais pura inclusão. Bom, o que significa dizer que quem é deficiente, quem tem qualquer tipo de deficiência, não deve desistir, desanimar de buscar uma qualificação profissional, porque todas essas entidades precisam estar preparadas. E se não estiverem, a pessoa que ela tiver qualquer tipo de limitação, ela pode procurar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a própria empresa de urbanização, que ela somente fornece as licenças e o habite-se, se tiver tudo ok com a legislação, inclusive para pessoas com deficiência. Então ela pode procurar os órgãos competentes ou ela individualmente pode vir acionar a justiça se ela se sentir eventualmente lesada. Isso vai fazer com que não apenas ela, mas que com a coletividade se beneficie, porque é uma ideia no direito de quando poucas pessoas elas se manifestam contra um mal, aquele mal acaba valendo a pena. E o opressor, ele acaba não tendo a punição adequada. Então, se todas as pessoas que sentirem que o seu direito foi ultrajado, elas correrem atrás do direito, eu tenho certeza que a gente vai contribuir para que o mundo ele seja mais adequado para todos. Bom, para a gente finalizar, a pessoa com deficiência estudou, se formou, quer dizer, concluiu, né, o curso, aí vai para a formatura, chega na formatura, no espaço, né, apoteótico, aí você não tem rampa, você não tem acesso. Isso pode trazer consequências para a entidade também? Isso é lamentável, né? Todos os espaços que venham a receber público, e um público em geral, pessoas indiscriminadas, elas têm que oferecer todos os meios para a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, as casas de show, as casas de espetáculo, os espaços, e se aquele espaço não for um espaço adequado para a formatura ou para uma festa, a pessoa que realizar o evento, ela deve se comprometer a adequá-lo, para que o evento possa transcorrer. Se o evento for produzido pela própria faculdade ou pela universidade, a universidade responde sim. Se não, aqueles organizadores do evento, porque às vezes é um evento eminentemente de alunos, que eles próprios organizam, aqueles responsáveis pela organização do evento devem tomar consciência em relação a isso. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Até o próximo Inclusão e Saúde, doutor André. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Pois é, nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, a última entrevista do programa de hoje, você vai saber um pouco sobre a história de um jornalista e radialista que contraiu a hanseníase. Como ele se tratou, como ele descobriu, exatamente aproveitando o Dia Mundial do Hanseniano. E para esclarecer muito sobre esse assunto, o médico dermatologista Dr. Emerson Ferreira, ex-vereador de Aracaju. O intervalo é rápido, eu volto só um instante. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.